Esse diagrama aqui embaixo, ele mostra o que acontece quando um pacote entra em uma determinada porta do roteador, passa por uma unidade de processamento para que seja definido o destino desse pacote. Então, as funções desse protocolo: encontrar a rota. Não é só a partir do hardware, do equipamento roteador, que você vai configurar o serviço de roteamento. É possível, importante destacar isso, é possível implementar os principais algoritmos de roteamento utilizando um equipamento compatível com o sistema operacional que esse software foi desenvolvido. Então você consegue também implementar roteamento usando FreeBSD, Linux, Windows. Existem algumas soluções, hoje é muito comum isso, existem algumas soluções a partir de distribuições Linux já apropriadas para você montar um equipamento com a função de roteador. Essa nem sempre é a melhor opção, mas também não pode ser descartada, porque às vezes, para você implementar um roteamento com um determinado protocolo, você não vai encontrar aquele protocolo nos roteadores mais em conta. Então, por exemplo, BGP, que é um protocolo importante para sistemas autônomos, você vai pagar nesse roteador, se for da Cisco, na casa de 25, 30, 40 mil. Então, dependendo do cenário, você consegue implementar uma solução interessante com um bom equipamento no custo menor. Não quer dizer também que você vai colocar qualquer equipamento. Por que isso? Os roteadores são unidades de processamento com uma característica importante, que é contemplar todos esses processos, roteamento, portas. É um equipamento apropriado para fazer roteamento, mas que ao mesmo tempo leva em consideração que o roteador ele vai trabalhar 24/7. Esse roteador vai, depois de configurado e depois de em pleno funcionamento na rede, se o protocolo é dinâmico, ele vai encontrar essas rotas. Então ele vai ser um ativo ali na rede que vai trabalhar por muitos anos. Então, geralmente você fala de um equipamento com uma qualidade muito boa. Então, se você implementar um protocolo sofisticado, mas usar um desktop desses que você importou a placa aí do nosso país vizinho, fornecedor de tecnologia, e está com a mesma expectativa de um roteador de médio porte ou grande porte, com certeza você vai se decepcionar. Então, não há necessariamente uma proibição de você utilizar um computador para fazer roteamento, desde que você selecione uma máquina muito boa. Interface de rede é uma questão importante. O seu roteador está fazendo roteamento, internet, rede local, uma zona desmilitarizada, ou DMZ, a gente vai ver mais adiante. Você está utilizando 2, 3, 4 interfaces de rede. Você não vai comprar essa interface de rede numa lojinha de informática da esquina. Você vai ter que comprar um equipamento, e essa placa de rede tem que ter garantia, assim como o equipamento que você tem um total, né? Tem que ser compatível com o equipamento. Em geral, você vai comprar interface de rede para um servidor, o valor basicamente que você pagaria num tablet, 600, 700, 800 reais. Não é a mesma placa que você usa. Mas é compatível porque, de acordo com o modelo OSI, a especificação é uma placa Ethernet, gigabit e pronto. Não, você tem que avaliar a qualidade. E um exercício interessante é o seguinte: quanto tempo de garantia o fornecedor é capaz de te dar nesse equipamento? Se ele só te dá 1 ano de garantia, fique esperto. O equipamento, para essa função, tem que ser possível adquirir com pelo menos 5 anos de garantia.
Então é um alerta aí para a gente ficar atento a essa possibilidade de utilizar um computador para ser o roteador. Então os algoritmos de roteamento segundo o Talibaum, responsável pela decisão, ou seja, uma escolha, um processamento. Vai ter uma entrada, um processamento e uma escolha. Essa escolha vai depender essencialmente do algoritmo de roteamento que você está utilizando. Em muitos casos você vai ter uma pilha de protocolos, não só um, no roteador. Então, por exemplo, em redes de datagrama, as redes de pacotes, você pode ter uma vez, mais de uma vez, porque você vai ter esse pacote encontrando diversos pontos até chegar no destino. Se for um circuito virtual, o circuito virtual é exatamente uma pré-alocação de um conjunto de rotas por onde vão trafegar uma sequência de pacotes naquela seção. Então esse roteamento é por seção. Então quando você utiliza, por exemplo, as redes ATM, você pode configurar um circuito virtual. Nós faremos uma prática em cima de um circuito virtual com o Packet Tracer, para a gente ver como que funciona essa questão de configurar um circuito virtual para transportar pacotes da internet. Então, com certeza, o roteamento implica em um software, um algoritmo capaz de escolher essa rota. E o encaminhamento que é quando um pacote chega no roteador e ele vai encaminhar. Então esse é o fluxo da comunicação IP envolvendo as principais camadas ou as camadas que são contempladas pelo roteador. A gente já viu uma apresentação semelhante. Isso aqui é uma recapitulação. Estamos falando ali de uma rede local, tanto em cima de Ethernet, quanto em cima de Token Ring, padrão da IBM. Ethernet, padrão da Xerox, o mais utilizado hoje no mercado. As três primeiras camadas ali, ou até o que a gente entende como contemplado pelo roteador, e o que você tem nas camadas superiores, ou seja, a camada de aplicação, o roteador não faz muita diferença. Sim, não? Parece que os dois fazem praticamente o mesmo trajeto, ou esse trajeto o que está mostrando, desenho só ilustrativo. O que está mostrando aqui é que o processo de roteamento começa na camada de aplicação, quando você utiliza o browser, o FTP ou qualquer outro software, recurso, aplicação para o usuário. Ela vai sofrer um encapsulamento e vai chegar nas camadas de rede, ou seja, na camada responsável por tratar as questões de roteamento. E, consequentemente, está ligada à camada de enlace e camada física. A camada de enlace tem aquela função essencial de levar os frames independente do protocolo, ou seja, para que você consiga trabalhar entre diversas redes. A conexão inter-redes, a ligação entre o físico, identificador do hardware, e o lógico, que seria o IP, ele acontece graças à camada de enlace. E a camada de rede vai contemplar todos os protocolos de roteamento. Então o roteador, ele trata só até a camada de roteamento, ou na verdade a camada de rede, onde ocorre o roteamento. Então aqui a gente vai ver isso de forma mais clara. Essa apresentação já mostra o pacote. Vejam em cima o pacote trafegando por diversas rotas, ou escolhendo rota. Está aí o papel do roteador, escolher a rota ideal. Então a gente pensa a rede, a internet, é como se fosse uma rede de neurônios. E os sinais que vão passar por essa rede, ou os pacotes, dependem de algoritmos que vão escolher esses canais, esses caminhos por onde. Existe uma questão, uma analogia interessante aí em relação a redes neurais, que é o seguinte: a gente sabe que a medula é responsável por distribuir os sinais
entre as células nervosas. Então, se você tiver, por exemplo, às vezes a pessoa tem um acidente de trânsito e a medula, pode ser a medula espinhal destruída, quebrada. Então, já existe um estudo científico que diz que as células que estão ao redor, uma capacidade de evolução celular, algumas pessoas conseguem desenvolver um pequeno movimento através de fisioterapia, ela consegue desenvolver. Isso é inteligência neural. Essa inteligência neural é um paralelo aqui com redes neurais, também dentro de inteligência artificial, vocês ainda vão ver essa disciplina, mas representa bem o que seria uma rede com roteadores. Se uma determinada rota, se um determinado caminho, se um conjunto de roteadores parar de funcionar, esses roteadores precisam encontrar os caminhos alternativos para o pacote chegar. É lógico que vão existir algumas questões aí, como tempo de convergência, que é o tempo que os roteadores precisam para achar o caminho certo. Em alguns casos você tem problemas associados ao próprio DNS, se você estiver fazendo uma comunicação que exige a tradução de nomes, mas a gente sabe que essa rede é inteligente. À medida que vão acontecendo mudanças, e podem ter certeza, a internet não para mudar, ela constantemente está em uso e constantemente está sendo modificada. Se você considerar que novos roteadores estão sendo inseridos, estão sendo retirados, novos fluxos de dados estão sendo iniciados e concluídos, embora a manutenção também esteja ocorrendo. Então o roteador trata essas camadas inferiores. Esse roteamento de pacote é a escolha do caminho. Aí que tipo de roteamento que eu tenho? O roteamento direto, quando você tem simplesmente uma rede que está no mesmo segmento, e você só tem que entregar esse pacote para o destino, e aí você tem um equipamento que contempla até a camada de enlace, que é o switch, ou seja, onde os frames estão sendo enviados, e que o suficiente, o que ele precisa de suficiente é enxergar o endereço físico do equipamento. Então a gente sabe aí que no IPv4 isso é feito com um protocolo que descobre o endereço, o ARP, Address Resolution Protocol. Toda vez que você tiver uma demanda além disso, você vai precisar de um protocolo mais eficiente para encontrar o caminho. Então vejam só, switches vão só até a camada 2. Só que existe uma questão importante a respeito de switches. Existem os switches Layer 3. São switches capazes de contemplar os protocolos da camada de rede. Existe também uma nova geração de switches, são switches Layer 3 Plus. Além disso, eles são capazes de implementar funcionalidades, por exemplo, de camadas superiores, até de Layer 7. Esses switches são aquilo que eu sempre falei, tem que tomar cuidado com o que o mercado oferece em termos de conceito. Se você pegar aquele roteador que está lá na sua casa para ter acesso à internet via ADSL ou via rede sem fio, muitas das vezes você não está falando de um equipamento só. Você tem ali um servidor, um modem, geralmente um modem digital para conexão ADSL. Ele tem um papel de roteador e além de outras funcionalidades. Ele pode ser servidor web, ele pode ser servidor FTP, ele pode ter implementado ali um kernel, ou seja, um conjunto de funcionalidades do sistema operacional para a implementação de firewall, e ele pode até mesmo ter filtros. Esses filtros podem ser filtros de pacote, que é o caso do conceito apropriado para o firewall, mas você pode ter filtros de conteúdo, que são os filtros que permitem, por exemplo, que você faça um bloqueio para não acessar determinado site. A gente vai ver mais adiante, quando estiver estudando principalmente aplicações, vamos implementar o SCID com uma solução de firewall, vamos conhecer um pouco do IP Tables, como é que você acessa essa interface. A gente vai executar IP Tables em linha de comando para saber como que você monta essa estrutura, esse fluxo. Você cria os canais ou os chains para você manipular o firewall. E também vamos ver um pouquinho do firewall lá no Windows, onde você tem uma interface gráfica para definir o que pode sair, o que pode entrar na sua rede. Mas, de qualquer forma, quando se fala nesse equipamento de múltiplas funções, você não está falando só de roteador.
Então o roteador, ele trabalha até a camada 3 essencialmente. Existem equipamentos com recursos adicionais que até contemplam funcionalidades da camada de configuração. Os switches, por padrão, tem a camada 2. Os switches Layer 3 são switches com capacidade ou com alguns recursos de roteadores. Geralmente, os switches têm uma característica importante que a gente tem que considerar, é que eles cumprem o papel de entregar frames na rede até a camada de enlace. Então você vai ver o switch com múltiplas portas. O switch tem 16 portas, 24 portas, 48 portas. E normalmente os roteadores, como eles têm que fazer as ligações entre as redes, você vai ter geralmente um número menor de portas. Outra característica importante, enquanto que as portas do switch tendem a ser portas iguais, ou com algumas pequenas variações, os roteadores possuem portas para diversos meios. Então você tem lá no roteador, geralmente a porta para conectar a rede Ethernet, para você conectar uma rede com serial, paralelo, e o que você imaginar, BNC, para você conectar um sistema com barramento, né, uma topologia de barramento. Essa é uma característica importante dos roteadores, encontrar essas rotas a partir de diversas interfaces. Então aqui quando você tem roteamento indireto, origem e destino estão em redes diferentes. Então se as redes são diferentes, o papel do roteador é essencial. Eu tenho que ter um roteador nesse cenário. E aí o roteador sempre tem uma tabela de roteamento. Ele tem lá, olha, quando você quer acessar a rede tal, o caminho é esse. Quando você quer acessar outra rede, o caminho é esse outro. Esse caminho, muitas das vezes, né, é simplesmente uma analogia ou uma indicação de qual é a porta, qual é a interface que se usa. Então, observando essa topologia, dá para a gente ver aí como que ocorre o processo do roteador. Então, aí nós temos o desenho de um roteador no meio, de azul. Então, a máquina H quer enviar um pacote para uma rede C. E agora, onde é que pode enviar? Então vai consultar a tabela de roteamento. Olha o que a gente precisa imaginar quando está configurando um roteador. O roteador é um equipamento onde chega pacote numa porta, processa e escolhe a porta de saída. Se você estiver definindo um roteamento estático, você pode dizer o seguinte, olha, toda vez que um pacote chegar com destino a tal rede, siga esse caminho. Então é o que acontece aqui. Consultando essa tabelinha de roteamento, aí tem a tabelinha dizendo o seguinte, para você encontrar a rede A, você usa a interface serial 1. Para encontrar a rede B, interface serial 2. Tá? E para encontrar a rede C, interface serial 0. Então quando você vai configurar um roteador, normalmente você, se você tiver um roteador modular, é aquele que você adiciona novas portas. Nem sempre você vai ter um roteador modular. Às vezes o seu roteador tem especificamente, tem uma porta Ethernet e 2 portas seriais. É o que você tem. E aí você vai lá e define a configuração. Você pode, por exemplo, habilitar ou desabilitar uma dessas portas. Mas você não pode adicionar novas portas. O roteador modular é aquele que você vai lá, compra uma placa, né, um recurso a mais, adiciona nele e coloca mais um canal de comunicação, mais uma rota. Toda vez que você tem que fazer comunicação inter-redes, quanto maior o número de redes, mais portas você vai ter que ter suporte no seu roteador. Então, uma vez que ele identificou que é a interface serial 0, o roteador simplesmente manda o pacote para aquela rede. O que tem lá do outro lado? Talvez tenha um roteador. E ele vai receber isso lá e encaminhar para o destino correto. Então, os algoritmos de roteamento têm basicamente 2 classificações aí. Estático, que é não adaptativo. O estático é você ir lá e pré-fixar. Olha, se você quiser acessar a rede 10.0.0.0, a interface de rede, ou o IP que você vai utilizar, o canal de saída, é o canal X. Acabou. Não vai mudar, vai ficar definido. E o adaptativo? O adaptativo, ele pode ser flat, hierárquico, host inteligente, roteador inteligente, intradomínio, interdomínio. Então, praticamente todas as situações que contemplam caminho
pacotes vão ser tratados pelo dinâmico. Esse modelo dinâmico nada mais é do que entram em ação os protocolos de roteamento. Então, quando você não tem protocolo de roteamento, é estático. Tem protocolo de roteamento, você fala que é adaptativo. E aí você tem algumas questões, por exemplo, link state é quando você tem o estado do link como critério de escolha de canal, de rota. E distance vector é com relação ao vetor de distância. O roteamento estático precisa que alguém faça. Tá? Ah, mas eu posso conectar remotamente definido. Tudo bem, mas e se a rota não permite que você conecte remotamente? Você vai ter que ir lá, ligar um cabinho desse equipamento e colocar a rota. Não tem outra saída. Ou, em alguns casos, você tem uma rota padrão quando liga o equipamento. Então, liga de novo, que a rota vai ser definida como rota default. É a rota que vai ser estática. E, se funcionar bem, se não funcionar, tem que mudar alguma coisa na rota. E aí, o dinâmico tem essas mudanças. Então, o roteamento estático e a árvore de escalonamento. Vejam bem, não só eu tenho que ter uma rota, um caminho, eu também tenho que preocupar com a otimização da rota. Então, se a gente pensar que o roteamento estático resolve todos os problemas, a gente não está descartando, não está colocando aí um impedimento. Se você quiser construir uma grande rede com roteamento estático, pode. Só que isso quer dizer que alguém vai ter que continuamente ficar ajustando essas rotas. Isso tem um custo operacional. Mas não basta que a rota seja possível. Essa rota tem que ser boa. Então, o que pode acontecer é que você... Imaginemos a seguinte situação. Você tem um link de fibra ótica que você considera como principal canal de comunicação da empresa. E por acaso alguém foi lá e rompeu essa fibra. Um acidente de trânsito, ou um problema elétrico, ou uma falha no dispositivo, no conversor de mídia, o equipamento que está convertendo aquele sinal óptico num sinal para a sua rede Ethernet cabeada lá com par metálico. Então você teve ali, o equipamento estragou. O que você pode fazer? Reparar essa rede para fazer funcionar, ou você pode mudar a rota. Entra lá e muda a rota. Já que não está funcionando pela fibra, vamos utilizar uma rede sem fio que já tem lá o equipamento instalado. Você vai lá e muda. Essa rede voltou a funcionar, a fibra está funcionando. Então você pode voltar à situação anterior. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Se você tiver muitas rotas, dá muito trabalho. Mas o que pode acontecer não é só isso. Às vezes a gente pensa que rota é um caminho que funciona ou não funciona. A rota ela pode envolver questões de custo, tempo de entrega, confiabilidade, uma série de fatores que de alguma forma vão causar um impacto para quem está transportando essa informação. Então o princípio de otimização prevê o seguinte, olha, se o roteador J estiver no caminho entre o roteador I e o roteador K, roteador J, ok? Tem aqui roteador I e o roteador K. Então eu tenho uma passagem direta para C e eu tenho J. Nesse cenário, vamos observar J, I e o K está aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Quantas possibilidades eu tenho para ligar K até o I ou até o J? Eu posso passar por diversos outros roteadores. Para quem gosta de algoritmo, aí, pessoal, quem está tendo aula é o professor Edson, análise de algoritmo, é o terceiro ou quinto? Terceiro. Tem o caixeiro viajante, já ouviram falar desse algoritmo? É basicamente um algoritmo que resolve o melhor caminho para você chegar num determinado local. Esse algoritmo, na prática, alguns softwares de logística utilizam. Por exemplo, uma empresa que faz entrega de um determinado produto ou faz entrega especializada lá. Prestador de serviço, os correios, ele quer escolher a rota de entrega. Normalmente, você
tem como referência fundamental, olha, todos os dias eu tenho que fazer entrega na cidade de Varginha. Não, então eu tenho uma rota para Varginha definida. Mas e se você estiver num cenário onde cada ponto que você tem que visitar, ou que você tem que chegar, está associado ao volume de carga, né? Qual quantidade de carga você tem que levar, por isso você tem que escolher o veículo adequado. A carga tem um tempo para chegar no destino, então como é que você vai fazer a alocação dessas cargas para escolher entre o veículo mais rápido e o veículo mais lento? Você pode ter um veículo que o custo é muito maior, então você vai ter que considerar também quando for montar essas cargas. Semelhante a esse algoritmo do caixeiro viajante, que é utilizado na logística, você também vai ter um trabalho realizado pelo algoritmo de roteamento, e ele vai utilizar como critério informações capturadas entre os roteadores, mais uma parametrização que é feita pelo modelo, o protocolo, o conjunto de regras, para que aquele sistema possa funcionar. Então, estas variáveis, muitas delas são fornecidas como critério, você vai definir parâmetros, e outras serão fornecidas dinamicamente pelos próprios roteadores, que vão capturar informações como, por exemplo, se eu envio o pacote pela rota A, ele está demorando mais do que pela rota B. Então o algoritmo pode, utilizando determinado critério, enviar o pacote pela rota que é mais rápida. Se você tiver a preocupação de dinamizar esse transporte de pacotes para que determinada rede, determinado serviço tenha prioridade, é o caso, por exemplo, de você estabelecer um padrão de qualidade para exigir que os links sejam utilizados para transportar a voz em real time, você vai ter esse protocolo de roteamento fazendo uso dessa informação para escolher a melhor rota. Então seria mais ou menos o seguinte: esse pacotinho é da voz do diretor da empresa querendo conversar com o diretor da outra empresa. Coloca nesse canal de fibra ótica aí porque tem prioridade. E esse outro aqui? Esse outro é o sujeito que está lá na estação de trabalho acessando o YouTube para ver um vídeo. Olha, talvez não seja tão importante, vamos colocar ele na outra rota. Em linhas gerais, é isso que você precisa levar em consideração como conjunto de critérios para a escolha de rota. Não é só a questão de rota existente. Então a otimização, considerando que o roteador J está no caminho ótimo entre o roteador I e o roteador K, o caminho ótimo de J, esse roteador, até K também estará na mesma rota. Então esse princípio quer dizer o seguinte: olha, se um ponto que faz parte, que está no meio da rota, tem, ou constitui, representa a melhor opção para você chegar no seu destino, qualquer outra rota que passa por esse ponto para chegar no mesmo destino, vai ser ótima também em função de estar fazendo a mesma trajetória. Mas, para confirmar isso, chame a parte da rota entre I e J de R1 e o restante de R2. Então você tem duas rotas. Nós temos aí J, I e K. Então você tem rota 1 até J e rota 2 de J até o K. Então você já conseguiu identificar dois segmentos gerenciáveis. Vai passar por duas rotas. Se existisse uma rota melhor que R2 entre J e K, ela poderia ser concatenada, ou seja, ela vai ser juntada na rota 1 para melhorar a rota entre I e K, contradizendo a afirmação de rota 1, rota 2 do início, como melhor opção. Continuamente, o que isso aqui quer dizer? Continuamente, a partir do momento que a saída pela interface de rede EATH0 passa a ter um atraso maior que a saída em EATH1, em termos práticos lá na interface de rede, a rota todinha pode ser alterada. Então, em linhas gerais, se você tiver falha, troca de equipamento ou o uso, simplesmente o uso, se de repente tem lá um data center numa determinada região e por acaso aquele data center é o que está divulgando uma notícia ou disponibilizando um curso
ou alguma informação que vai demandar um acesso muito grande da rede, pode ser que aquela rota que todos os dias, durante os últimos meses, foi a melhor rota, não seja mais. E, consequentemente, isso implica não uma mudança de rota, mas um recálculo de diversas rotas. Isso acontece continuamente na internet. Um dos principais fatores que envolve essa mudança de rota são as falhas e manutenções normais que existem nos equipamentos. Então, essas métricas, essas informações, são utilizadas pelos roteadores. Quais são? O comprimento do caminho. Quão distante é esse caminho? Eu posso escolher o caminho mais curto. Confiabilidade. Eu confio nesse caminho. E aí, esse critério tem que estar definido, porque é o seguinte: se você tem um meio de transporte de dados seguro, obviamente você pode estabelecer um grau de confiança maior para ele. Atraso. Um exemplo de atraso. Eu tenho um link na empresa via satélite. Então você vai priorizar via satélite? Não necessariamente, porque via satélite você tem um atraso muito grande. Então você vai utilizar isso como última hipótese. A não ser que seja para aquela pessoa que vai acessar o vídeo do YouTube. Coloca aí para navegar via satélite. Deixa o outro reservado. A largura de banda, quem está associado diretamente à questão de disponibilidade e custo, porque embora a gente fale aqui está associada à possibilidade, essa possibilidade também esbarra na questão financeira. Essa questão financeira envolve implantação de infraestrutura. A carga, que é a questão de você ter um gargalo na rede, que é o uso exagerado de um roteador, e aquele roteador começa a demorar, e o tempo de vida dos pacotes começa a ultrapassar. O roteador mais próximo poderá identificar isso e não jogar mais pacote naquele roteador porque ele não está dando conta. E o custo monetário mesmo. Tá? Esse custo monetário é o caso de você ter, por exemplo, um link principal. Eu tenho um link principal lá de 20 megabits. Quanto paga? Paga 6 mil por mês. Você tem um link alternativo? Tem. Se esse link falhar, eu tenho um link alternativo lá de 4 megas. Quanto que ele custa? Ele custa 4 mil reais. Proporcionalmente, qual custa mais caro? O link de backup. Então, essa escolha não é simplesmente porque o link de backup está disponível que você vai jogar o pacote para ele. Pode ser que isso aumente significativamente o custo. Se a gente levar em consideração esse critério do melhor caminho e do caminho de menor custo, explica por que a telefonia via voz sobre IP, ou seja, VoIP, tornou-se mais barato para você comunicar com diversos pontos do mundo. Obviamente porque você tem uma disponibilidade de canal de transporte de dados com um uso e uma demanda muito maior que canal de voz, então fica mais barato. Tá? Se você fizer as contas, é mais ou menos o seguinte: se você quiser ir de avião para uma região que tem voos esporádicos, é bem provável que você vai pagar mais caro. Se você tiver lá um transporte comum com ônibus para trabalhadores, normalmente você vai ter um custo menor. Então, o roteamento estático é você utilizar uma interface, um programa. Interface porque às vezes você consegue fazer isso na telinha. Um roteador lá, o wireless, geralmente tem uma telinha para você definir o roteamento. Mas você pode fazer isso utilizando programas específicos. Então você pode utilizar no Linux o comando route. Você vai lá e define rotas. Você também pode fazer isso no Windows. Então aqui tem um resumo rápido do que você consegue fazer com o comando route. Então route print, para você ver as rotas. Quem está aí com o computador pode executar route print, que vai ver quais são as rotas que estão definidas neste host, nesse equipamento seu. Você pode utilizar para mostrar a versão 4, para mostrar a versão 6 e para determinada rota, ou seja, tudo começa com 157, IP 157. O que também você pode fazer com o comando route? Adicionar nova rota. Então veja, a gente vai ver mais adiante que é possível criar, tanto no Linux quanto no Windows, script para executar comando. O que é um script? Ou, que muita gente fala, arquivo de lote.
batch é você colocar uma série de comandos dentro de um arquivo e, no caso do Windows, você coloca a extensão .bat. No Linux, você muda o atributo do arquivo, a gente vai fazer isso no laboratório, e aí transforma ele num conjunto de comandos que vai ser interpretado e executado pelo sistema operacional. O que você pode fazer então? Olha, eu quero que o meu computador, o Windows, faça um roteamento. Vá lá e crie as rotas estáticas. Você vai definir essas rotas para funcionar. Por incrível que pareça, alguns programas, antigamente isso era mais comum, mas você tinha alguns softwares para fazer conexão de acesso à internet, ou que você usa dial-up. Colocava um modem e fazia a conexão. Eu tinha uma interface bonitinha, né, bonitinha no Windows, só que dentro ele estava rodando um arquivo de lote. A diferença é que a construção desse arquivo de lote era feita pela linguagem. A pessoa foi lá desenvolver esse programa em Java, ou desenvolveu lá em Pascal, fez uma interface bonitinha, aí você define algumas coisas, mas quando você clica para executar, ele coloca tudo isso dentro do arquivo de lote, manda rodar e define as rotas. Então, quer dizer, você pode até simplificar o processo criando uma interface bonitinha, mas significa que você está trabalhando com a tabela de rotas daquele equipamento. Então, aqui tem um exemplo de adicionar rota, add, a rede que você está indicando, a máscara, sempre você tem que informar a máscara quando estiver trabalhando com IPv4. Tá? Aqui, o gateway, ou caminho de passagem, ou seja, toda vez que eu estiver mandando um pacote para a rede 157, né, considerando que é classe A, vai ser direcionado para o IP 157.55.81. Esse é o meu gateway, o meu portão de saída para essa rota. E aí eu posso definir as métricas de priorização. O que é essa métrica? A principal, a informação, na verdade, que essa métrica está dizendo é o custo. Você poderia ter uma rota também para essa rede com um custo maior. E aí, quando essa rota for verificada, ou seja, quando os pacotes estiverem sendo enviados, vai haver uma priorização para enviar para determinada rota. E aqui você define qual que é a interface, qual que é a placa de rede que você tem essa interface definida. O roteamento dinâmico, ele já é mais tranquilo, porque você não vai definir necessariamente a rota, mas você vai informar para aquele protocolo específico quais serão os critérios ou quais são as possíveis rotas. Quem vai cuidar de manter essa rota funcionando é o próprio algoritmo. E aí nós temos basicamente dois grupos desses protocolos de roteamento: o vetor distância e o estado de link. Esse vetor distância, ele utiliza esse algoritmo de Bellman para escolher, para encontrar os roteadores vizinhos. Então esse roteador troca informações, esse protocolo troca informações com os roteadores da vizinhança, e a partir destas informações ele vai definindo as rotas para o pacote. Bom, quando você tem diversos passos, diversos pontos por onde esse pacote vai passar para ser roteado, você chama isso de hop. São saltos. Então, o que você, na verdade, define, ou que esse protocolo acaba definindo, é essa distância acumulativa de saltos. Quais são os saltos que o pacote tem que passar, ou quais roteadores ele tem que passar, para chegar naquele destino. Então, essa contagem de saltos é basicamente a métrica utilizada por este vetor de distância. Qual que é a desvantagem? Tempo de convergência. O que é tempo de convergência? Um dos roteadores foi desligado. Então, demora. Muitos pacotes serão perdidos, porque ainda terão roteadores enviando pacote para aquele roteador que foi desligado, e ao longo do tempo ele descobre que aquela rota não existe, e aí reestabelece conexão a partir de outra rota. Qual a vantagem? É muito simples de configurar e administrar. É um protocolo bem tranquilo. Só que ele tem alguns problemas, né? Na verdade, os protocolos que a gente tem que utilizam o
vetor de distância são RIP na versão 1, RIP na versão 2, isso aí foi por causa da máscara de subrede que ele surgiu. Esse protocolo é muito comum nos roteadores, até mesmo não só nos roteadores da Cisco, mas é um padrão, né, de mercado que acabou se espalhando. E o BGP, que é o principal protocolo de borda para a internet. Vamos falar sobre o RIP. O RIP, ele tem um limite, olha, de 15 saltos, ou seja, é um protocolo de roteamento dinâmico. A gente vai também fazer uma prática na próxima terça-feira, porque quarta começa a técnica certo, ainda tem aula na terça. No laboratório vocês vão poder, vocês vão ter uma atividade prática lá de configurar utilizando o RIP. Então é bem tranquilo, você já vai e anuncia, olha, a rota para chegar na rede tal é passar por aqui. Quem que vai construir a tabela de roteamento é o próprio RIP. Na versão 1, ele não suportava máscara de subrede. Na versão 2, né, já passou a suportar. Um problema do RIP é a questão do broadcast. Então, na versão 1, ele mandava as mensagens, ou seja, toda essa comunicação entre os diversos roteadores em broadcast. Então, conclusão, ele consumia a rede para fazer-se funcionar. Não é muito bom você ter um tráfego exagerado de broadcast. Então, a versão 2 passou a suportar multicast. A diferença qual é, hein, gente? Broadcast é aquele endereço tudo 1, FFFF, que manda para todo segmento de rede. Todos vão ouvir. Tá? E o multicast é quando eu tenho um conjunto dos hosts que vão receber. Então, nesse caso, eu vou ter um direcionamento e eu vou ter naturalmente o uso mais racional da minha rede. É quando você. Porque o unicast é quando você manda para um. Tá, mas eu digo assim, ele vai escolher uma rota, aí ele o algoritmo ele tem mais ou menos um rumo, sei lá, porque o broadcast é isso. Ele manda só para os roteadores, para falar a verdade. Ele troca a informação, mantém a tabela e ele classifica os IPs ou as rotas só dos equipamentos para os quais ele tem que enviar. Seria mais ou menos o seguinte: o broadcast manda até para o PC, para o smartphone, para todos os dispositivos que, olha, seguinte, eu estou querendo saber a rota aí, como é que está? Aí aquele ignora, ele não responde, ele não dá suporte a esse protocolo. Já na versão 2, ele, quando for espalhar esse pacotinho, ele só manda para aquele que ele sabe que é roteador, ou seja, só aquele que dá suporte ao RIP versão 2. Então ele é inteligente, ele já faz uma comunicação inteligente. É como se ele comunicasse com todo mundo utilizando headphone. Está comunicando com headphone ali e não está gerando ruído para os outros. E o link state é baseado no estado do link. Bom, resolve algumas limitações do protocolo de roteamento distância de vetor. A principal vantagem do link state é que ele tem uma convergência mais rápida. Então eu estava falando da convergência. Convergência é esse processo de roteadores trocarem informações com outros roteadores e atualizarem as suas tabelas de rota. Quando você utiliza distância, um vetor distância, olha que interessante o raciocínio. Você manda para um roteador e ele tem um roto, que constitui uma distância. Esse roteador manda para o outro e ele vai acumulando essa informação até repassar no roteador de origem. Quando um roteador falhou, até que o roteador descubra que ele falhou, vá comunicando em cascata, você tem um atraso para que essa rota seja redefinida. Além disso, a mudança de rota vai exigir também, porque o roteador mantém uma tabelinha das rotas com um tempo de vida. Então, até que ele não receba uma informação que mudou aquela rota, ela continua existindo. Se ele manda um pacote e falhou, através de mensagens de gerenciamento, ele vai tirando ou vai atualizando aquela tabela de rota. Então, quando você tem uma mudança de rota por uma falha ou porque um roteador foi retirado,
roteadores vão comunicando progressivamente até atualizarem todas as tabelas. Pode ser que num dado momento, 99% dos roteadores já estão com suas tabelas atualizadas, mas 1% ainda não. Tem esse momento, porque ele ainda não trocou informações com todos os roteadores para ele fechar suas tabelas. Então esse tempo de convergência é lento. Quando você utiliza este estado de link, e aí nós vamos ver uma variação dele com o SPF, você tem outros critérios para escolher a melhor rota. E naturalmente você tem também uma evolução na construção do algoritmo desse roteamento. Por isso você vai ter um tempo de convergência bem menor. Então veja só, diferente dos protocolos de roteamento de vetor distância, né, basicamente o RIP, que fazem a comunicação em broadcast, o problema que a gente viu, mesmo na versão 2, que você tem a comunicação multicast, tem um dado momento que ele tem uma troca de informação também em broadcast. O grande problema é que tem um intervalo marcado, né, e a atualização vai ser só naquele link que teve uma mudança de estado. Então, veja, além de você ter que atualizar, você tem que considerar que esta atualização tem que ser feita quando necessária. Então, esta evolução do algoritmo trouxe um resultado melhor para o estado de link. O protocolo, então, que a gente vai ver é o OSPF. Primeiro, o caminho mais curto. Ele já tem um critério de prioridade para escolher o caminho. Qual que é o mais curto? Assim você já tem, né, uma construção de rota a partir de um critério, que antes não existia, era simplesmente a quantidade de hubs. Também foi definido pelo IETF. Ele utiliza um outro algoritmo, o nome desse cidadão é difícil falar dele. E como é que a gente trabalha com o OSPF? Olha só, o OSPF, ele tem um pacote especial, que é o pacote Hello. É como se fosse uma linguagem própria dos roteadores que tem a capacidade de comunicar com o OSPF. Esse pacote, ele vai, a função dele é a cada 10 segundos, o roteador envia para o outro uma comunicação dizendo: olha, eu estou vivo, eu estou aqui. E a partir desses pacotes Hello, vai se fazendo a atualização das rotas. Então, esta construção especial com um protocolo, um pacote especial de comunicação, faz com que o OSPF comunique-se com maior eficiência entre os seus membros, ou seja, aqueles roteadores que implementam o OSPF. E ele utiliza multicast, para não mandar tudo isso em broadcast. A desvantagem: se é um algoritmo mais complexo, tem mais instruções, exige mais memória e mais poder de processamento. Então, quando você vai comprar um roteador e você pede um roteador com OSPF, tende a ser um pouco mais caro se for só com RIP, por exemplo. Vantagem: é mais seguro, tem menor tempo de convergência, requer menor largura de banda, pelo própria implementação desse pacote Hello, né? E são simples de configurar. Não tão simples assim, mas são mais simples. E os sistemas autônomos, que constituem basicamente aí os provedores, eles precisam identificar-se. Então, alguns protocolos foram desenvolvidos para esse propósito. Então, basicamente, a gente tem que entender os SAs para saber qual é a competência do protocolo de roteamento. Veja bem, se eu estou implementando uma configuração dentro de um sistema autônomo, mas o que é isso? Olha, você tem um provedor, você tem link lá, você tem um canal de comunicação com a Embratel, tem um canal de comunicação com a Oi, tem um canal de comunicação com outra operadora a partir de um meio aí de satélite. Você tem um sinal de satélite para você se comunicar. E você de repente tem também uma rota lá para uma outra rede, uma outra operadora
utilizando rede sem fio. Vamos imaginar um cenário para a gente fazer aqui em Varginha, seria mais ou menos esse. Você tem comunicação direta com o satélite, utiliza as duas operadoras que estão aqui. Aqui tem uma operadora que na verdade é uma concessionária de serviço de telecomunicação para implantar, gerenciar, e hoje ela já negocia o transporte de dados, ou seja, ela já trata diretamente com o consumidor, que é a Global Crossing. Ela que é a empresa concessionária que tem a autorização para implementar a fibra ótica em boa parte das rodovias, das regiões navegáveis ou dos pontos principais para fazer comunicações de rede. Então, você vai ter ali diversas opções de meios para transportar os dados. Então, quando você está configurando internamente essas rotas, ou seja, você está recebendo, você está comunicando com os roteadores dessas telecoms e está definindo rotas internas. Você vai utilizar os roteadores, os protocolos interiores. Se você estiver fazendo comunicação entre sistemas autônomos, ou seja, a mesma situação agora com outro provedor ou com outra empresa que provê acesso, oferece serviço de telecomunicação, você vai utilizar os protocolos específicos para comunicação exterior. Então, os protocolos interiores, IGP, Interior Gateway Protocol, são os que contemplam essa comunicação. Tem o IGRP e IGRP, esse Intermediate System, que é o protocolo entre sistemas autônomos, RIP e OSPF. Quando você estiver fazendo a comunicação entre sistemas autônomos, exteriores, aí você pode usar EGP, praticamente não está sendo utilizado, ele ainda existe, mas as implementações novas geralmente não vão fazer uso desse protocolo, e o que está em alta é o BGP. O processo para você utilizar o BGP é que você precisa ser um SA e você precisa de um órgão autoritativo, ou seja, que tenha a autonomia para distribuir IPs e para atualizar os sistemas de resolução de nomes. Você vai precisar ter um registro lá e ele vai te conceder uma autorização e vai te dar um número de configuração, que é a sua referência para estabelecer a comunicação de BGP. Além disso, você tem uma manutenção. Esse roteamento não é gratuito, você vai ter que pagar, eu não sei ao certo, mas esse valor deve estar na casa de R$1.000 e poucos por ano, que é para você utilizar a configuração desse protocolo. E esse aqui, que é o CSPF, ele é mais recente e hoje está sendo utilizado nas redes MPLS. A gente vai ver dentro de QoS, lá em redes 2, o que é esse protocolo MPLS, que é um switch diferenciado, que ele tem uma marcação dos pacotes, por isso que é um label, esse MPLS é um multiprotocolo com switch de label. Você vai utilizar principalmente quando quiser transportar qualquer tipo de protocolo de internet nele, qualquer tipo de rede que você quer comunicar. Ele vai te oferecer alguns canais de comunicação e alguns serviços adicionais, como por exemplo qualidade de serviço. Você contrata essa qualidade de serviço da Telecom. E aí são utilizados, por exemplo, esse protocolo aqui, para que você tenha implementação de qualidade de serviço. Esse protocolo aqui é mais antigo, é o Hello, que foi um dos primeiros protocolos de roteamento da ARPANET.